Paz do Senhor, querida igreja, mais um dia de culto, mais um dia aqui reunidos para louvarmos o nome do nosso Senhor. Você aí de casa, a gente aqui, os templos estão vazios, mas as casas estão cheias e cheias do Espírito Santo de Deus. Vamos estar orando. Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, que o Senhor nos concede, mais um dia na Tua presença, mais um dia na Tua santa casa, mais um dia aqui reunidos de forma online para louvarmos o Teu santo nome, tendo fé que em breve isso tudo vai passar, estaremos reunidos de volta para louvarmos e exaltarmos o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Glórias Te damos, Pai, glórias Te damos. És o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Nós Te adoramos, Senhor. És maravilhoso, és bendito. Fique à vontade, Pai, no nosso meio. Receba a nossa adoração, receba o nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você que esteja abrindo a sua Bíblia, no Salmos de número 23. Estaremos fazendo a leitura da palavra. Salmos de número 23. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos estar louvando o nome do Senhor nesse momento. Nesse momento estaremos louvando o hino Castelo Forte. Esteja louvando conosco nesse momento. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel. Igual não há na terra. A força do homem nada faz. Sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz. Em seu Filho escolhido, sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não
não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, de Deus o Verbo ficará. Sabemos com certeza que nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder famílias em prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus. Amém. Nesse momento eu convido você que esteja fechando seus olhos, se colocando diante de Deus, entregando seu coração a Ele, pedindo perdão por aquilo que te aflige, pelos pecados cometidos, por aquilo que te afasta de Deus. Nesse momento você vai estar pedindo perdão por isso e estaremos um momento de oração silenciosa com esse intuito. Logo após eu estarei orando, agradecendo pelo perdão recebido. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo perdão recebido. Te agradecemos pela tua infinita misericórdia para conosco, Pai. Nós sabemos que somos miseráveis pecadores. Nós sabemos que não merecemos nada, não merecemos nada. A única coisa que nós merecemos é a condenação. Mas mesmo assim, foi enviado Cristo Jesus para nos salvar, nos resgatar, nos redimir, nos tirar do lamaçal do pecado, nos trazer para a glória eterna. Nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos por isso, Pai. Louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Amém. Se você veio para adorá-lo nessa noite, feche seus olhos nesse momento. Cante comigo. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
nos alcance de uma forma que nós não conseguimos explicar, só conseguimos sentir esse grande amor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecendo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala a montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha,
ousado amor de Deus. Oh, me deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Louvado, exaltado seja o seu santo nome, Jesus. Que amor maravilhoso. Nesse momento agora eu vou estar orando pelo nosso reverendo Vanderlei, que estará trazendo a mensagem dessa noite. Esteja fechando seus olhos e que Deus possa estar falando ao seu coração, ao nosso coração. Amém. Pai, nós te entregamos agora, Pai, a vida do nosso pastor Vanderlei, e que essa mensagem seja mais uma mensagem vinda diretamente de Ti, falando diretamente com Tua igreja, que nós possamos sair, Pai, edificados essa noite, sairmos cheios da Tua santa palavra, Deus. Fale aos nossos ouvidos, fale aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Esteja, Senhor, nos avivando, Pai, essa noite, trazendo renovo àqueles que precisam, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Fiquem agora com o nosso pastor Vanderlei. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez juntos, revigorados, recuperados, restabelecidos, não apenas eu, mas toda a minha família é grata ao Senhor e é grato por sua vida, pelo cuidado que vocês têm tido para comigo e para com a vida da minha família. Eu louvo ao Senhor, porque em meio a lutas nós temos sido vencedores. Eu quero que você abra o texto na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, para lermos o versículo 4, que nos diz o seguinte: ora, tudo o que se escreveu no passado é para o nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que pela perseverança e pela consolação que nos proporciona as Escrituras, tenhamos a esperança. Veja comigo mais uma vez o que o texto diz. Ora, tudo o que se escreveu no passado é para o nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos a esperança. A esperança, ela não é um apêndice à Escritura. Ela não é para os momentos de perigo ou de caos, como o que nós estamos vivendo aqui. Vivendo no país, vivendo em nosso estado. Nós temos por 3 meses, quase 4 meses, dito e pregado sobre a esperança, sobre a promessa, sobre a confiança, porque estamos vivendo tempos difíceis nos fazem refletir sobre a nossa confiança em Deus e no resultado disso, que é termos esperança que Ele está agindo em nosso favor. Temos pregado e temos visto que Deus não nos deixa sozinhos, não nos deixa abandonados. Mas parece, às vezes, para alguns, que esse tema é um tema que na Escritura ele não tem tanta importância, que ele não é um tema tão central, que ele não é um tema tão importante como é a salvação ou como são outros temas doutrinários. Engana-se quem pensa assim. Porque ao olharmos de forma correta para o texto do Novo Testamento, ao refletirmos sobre o Novo Testamento de forma bíblica, exegética, ao termos o olhar correto, temos a hermenêutica exata, precisa, nós vamos enxergar que o texto do Novo Testamento, que todo o Novo Testamento e que toda a nossa fé, ela precisa e deverá ser visceralmente uma fé escatológica, ou seja,
uma fé que aponta para o futuro, que vai buscar no futuro do ressurreto que vem a nós esperança para esta vida e para a vida futura. Então, falarmos disso e fundamentarmos a nossa esperança não trata-se de um apêndice ou um remédio para os tempos de crise. Não. É preciso que nos tempos de crise e para que em todo o tempo nós tenhamos o verdadeiro foco na palavra de Deus, que é uma palavra esperançosa. O que significa isso? Significa que o escatológico, ou seja, o futuro e aquilo que Deus fez por nós, não é algo que adere ao cristianismo, mas é um meio pelo qual o cristianismo se move. É a razão de nós existirmos enquanto cristãos. É o fundamento, é a origem daquilo que nós cremos. Tudo o que nós cremos está impregnado pela esperança da vinda de Cristo e daquilo que Ele fez, não somente aquilo que Ele fez no passado, mas aquilo que Ele prometeu fazer no futuro. De forma que a nossa existência está baseada, fundamentada, sustentada por essa esperança nesta vida e na vida futura. Não trata-se apenas de um apêndice, ela é e está firme na nossa vida cristã. A fé cristã, ela vive e ela se sustenta sobre a ressurreição dos mortos, sobre o Cristo que morreu e ressuscitou, ressuscitado, aquele que foi crucificado, mas que está vivo, e o seu retorno universal e glorioso. A fé cristã anseia por algo novo, que nos é apresentado como objeto de esperança, que está no futuro de Deus. A fé cristã, aquilo que nós temos, baseia-se nisso. E toda a palavra de Deus é a razão, é a origem dessas coisas. A teologia correta deve ser pensada a partir da sua meta futura. Ou seja, a vida presente, ela está apontando para o futuro que se manifestará na vinda de Jesus e que já agora tem os seus reflexos através dos atos redentores realizados pelo reino de Deus que já está entre nós. É futuro, mas também é presente. É algo a se esperar, mas é algo agora a ser vivido já agora, já nesta vida. É meta, mas também é origem. De forma que precisamos subverter a lógica tradicional que enxerga e pensa o futuro como o ponto final. Mas precisamos trazer para a nossa vida cristã uma lógica diferente, uma lógica em que põe e que pensa o futuro como ponto inicial e não como meta. Mas o futuro, ou seja, o reino de Deus e a esperança como sendo ela a origem de tudo e de todas as coisas. E aí nós vamos para o texto de Paulo que fala disso, dessa esperança que não morre, dessa esperança que tem um fundamento. E aí Paulo aqui no capítulo 15, versículo 4, ele põe a origem, a razão. E é isso que nós queremos falar hoje, sobre o seguinte tema: a palavra que gera esperança. Porque nós vamos perceber que ao falarmos sobre esperança, todo esse tempo, como nós temos feito, nós não temos ido à origem da esperança, o que gera a esperança, o que produz a esperança, o que realiza a esperança, o que fundamenta a esperança, o que dá concretude à esperança, o que faz com que nós nos mantenhamos na luta, de pé, mesmo quando parece que tudo está ruindo, o que dá sentido a essa luta, o que dá sentido a essa nossa fé, essa nossa expectativa, mesmo quando as coisas parecem que não irão acontecer. O que é isto que sentimos, que nos põe de pé, que nos levanta? É a esperança, mas qual a razão dela? A razão dessa esperança é a palavra de Deus. Por isso que nós queremos falar sobre isso. A palavra que gera esperança, a palavra que produz esperança. E aí nós precisamos ver aqui no texto que esse texto fundamenta isto.
ele dá sentido a isso que nós estamos dizendo. Não trata-se de uma percepção equivocada nossa. O texto nos ensina isso. Vejamos o texto e o que ele diz. Ele diz o seguinte: ora, tudo o que se escreveu no passado é para nosso ensinamento que foi escrito. O que significa isto? Tudo o que se escreveu no passado é para o nosso ensinamento que foi escrito. Significa que Paulo estabelece alguns princípios que vão confirmar que é a palavra que gera esperança. Que princípios são esses? O primeiro princípio é: a palavra de Deus nos ensina a melhor maneira de viver. Primeiro princípio é esse: a palavra de Deus nos ensina a melhor maneira de viver. Ora, tudo o que se escreveu no passado é para o nosso ensinamento que foi escrito. Ou seja, há um motivo em a palavra ter sido escrita. Tudo o que fizeram os patriarcas, os profetas, os sacerdotes, os escribas, os autores dos evangelhos, das epístolas de Paulo, ou o próprio Paulo e escolas pós-paulinas, que escrevem o texto da Revelação, os textos joaninos, todos eles cumprem uma meta, cumprem um objetivo, uma finalidade. Qual é o objetivo, finalidade? Eles são palavra de Deus, e enquanto palavra de Deus, a palavra de Deus, ela tem a intenção de nos ensinar a viver melhor. Porque elas nos dão esses ensinamentos, a palavra de Deus nos dá a direção correta, a forma certa, a forma ideal de se viver nossa vida, porque é pela palavra que nós aprendemos qual o caminho, qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus, qual é a razão de nós estarmos nesse mundo, como é que nos relacionamos com as pessoas, como é que nós fazemos e como é que nós vivemos. É pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos ensina a melhor viver. A melhor maneira de viver é para o nosso ensino, ou seja, é para a nossa edificação. É para a edificação da nossa vida que a palavra de Deus foi colocada. Então o primeiro princípio de Paulo é esse. O primeiro princípio estabelecido pelo apóstolo Paulo é: a palavra de Deus nos ensina a melhor maneira de viver. Mas ela faz mais que isso. Como palavra que gera esperança, ela faz também algo que, em especial, o texto aqui, paulino, repete-se em toda epístola. Também Paulo, insistentemente, em toda epístola, quer nos ensinar que a palavra produz em nós perseverança. Nós vimos isso semana passada, mas não vimos qual é a origem dessas coisas. O que é a perseverança? E podemos trabalhar melhor aqui hoje o que é perseverança. Perseverança é quando tudo está caindo na nossa cabeça, é quando o abismo se abre diante dos nossos pés, é quando temos todos os motivos para retrocedermos ou para renunciar à própria existência, à própria vida, mas nós continuamos de pé, fortalecidos e lutamos porque temos uma base, temos um fundamento, e o fundamento que sustenta a própria perseverança. Por que é que você persevera e não cai, e não desiste, não desanima, e não volta para casa completamente destruído? É porque você, apesar de enfrentar no seu trabalho, nos lugares onde você tem lutado, onde tem vivido tribulações imensas, você volta para sua casa, para sua vida, mas você reflete na palavra de Deus, e você sabe que ela te dá toda a fundamentação para você continuar a lutar, porque ela te dá perseverança. A despeito das suas lutas, você pode perseverar porque confia, porque tem fé, porque crê, porque sabe que pode olhar acima dos seus olhos e contemplar o futuro. Deus está no controle da sua vida, da minha, desse mundo. E nós não iremos perecer porque Deus é fiel. Ou seja, a palavra de Deus produz em nós perseverança. Nós até podemos cair, mas não ficaremos caídos, porque nós temos um Deus que nos levanta.
Perseverança não significa que você não irá enfrentar tribulações ou lutas. Significa que a despeito dessas tribulações, que a despeito dessas lutas, das enfermidades, dos medos, das perdas, das tragédias, dos desastres, você permanece, você encontra-se firme. Olha quantas vezes na Escritura nós ouvimos falar e vemos o texto bíblico falar: permanecei firmes, permaneçam firmes, permanecei firmes, permaneçam firmes. É um jogo de palavras que se repete por quase toda a Escritura e principalmente no Novo Testamento, dizendo para você: permaneça, lute, tenha coragem, tenha convicção da sua fé, volte-se para o seu Deus e olhe acima das circunstâncias desfavoráveis. Olhe não apenas para aquilo que é provisório, que é temporal, que é destrutivo, que destrói a minha vida, que destrói a sua, mas olhe para o futuro de Deus e tenha perseverança, confiança no Deus que age na história, na vida e que não permanecerá o tempo todo sem dar respostas. Agora você pode não ouvir e não saber qual é a vontade de Deus diante das lutas que você está vivendo, mas você precisa manter-se confiante ainda assim e permanecer na sua fé e permanecer no seu Deus e não entregar os pontos e não entregar a sua esperança, a sua perseverança no Senhor Jesus Cristo. Precisa manter-se agora e sempre. Perseverança que é produzida pela palavra. Como é que a palavra produz perseverança, pastor? Porque cada promessa que você escuta, você se firma a ela. Como é que a palavra produz em nós perseverança? Nós, quando caímos, nos levantamos porque temos uma palavra que nos diz que o justo pode cair, mas que ele se levantará. Que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas a palavra de Deus também diz que aquele que cai é levantado. Que aquele que cai é levantado. E muitas vezes a palavra diz para nós que nós não iremos cair, mas se cairmos, nós iremos levantar. Se cairmos em enfermidade, se cairmos em tribulação, se cairmos em sofrimento, se a depressão nos alcançar, ou qualquer outro mal chegar à nossa casa, à nossa família, à nossa vida, nós iremos permanecer, perseverar. Nós temos uma garantia. Qual é a garantia? A palavra produz em nós perseverança. Porque quando eu olho para o passado, quando eu olho para o ensinamento da palavra de Deus, quando eu olho para os homens de Deus do passado, eu vejo a história que eles viveram e eu continuo confiando porque sei que Deus é fiel, que a sua palavra não mente, que aquilo que ele prometeu no passado não há de tornar-se inválido, que ele não anulou a sua promessa, que a sua promessa é verdadeira ainda agora, que eu posso confiar nele, de que não depende da minha força, do meu poder, mas que depende sim do Deus em quem eu confio e creio. Eu olho para ele, para o seu olhar na história, para o seu agir na história, e isso produz em nós perseverança, ou seja, a palavra produz perseverança, porque quando olho para a palavra, eu creio, eu confio, eu permaneço de pé, porque sei que como Deus foi com Moisés, ele será comigo, como ele foi com Davi, ele será comigo, como ele foi com Abraão, ele será comigo, como ele foi com Jesus, ele será comigo. Não trata-se de uma promessa vazia. A palavra de Deus é a garantia, porque eu persevero, porque a palavra diz 366 vezes: não temas, não tenha medo, não desista, não desanime, não retroceda, não vá deixar que os problemas venham fazer você sucumbir. A palavra de Deus vai nos ensinar a vivermos em esperança, em confiança em Deus. Mas a palavra de Deus também, essa palavra que gera esperança, ela produz em nós consolo. O terceiro princípio é o seguinte: a palavra de Deus oferece consolo. A palavra de Deus oferece consolo.
ela não apenas produz perseverança, mas ela oferece consolo. Nós temos visto muitas pessoas desesperançosas, desanimadas, deprimidas. Se você fizer o teste durante 7 dias, escutar as reportagens dos jornais, na televisão, na internet, na rádio, você deprime, você estará entristecido, aborrecido, desanimado, acabrunhado, completamente quebrado, com vontade de desistir, com o coração angustiado, com medo de sair na rua, com medo de fazer qualquer coisa, não apenas por causa do vírus, da pandemia, mas com medo de tudo, com medo das coisas, porque você começa a perder no seu coração qualquer tipo de esperança mínima, de cuidado de Deus, de confiança nas pessoas, de confiança nas autoridades públicas, de confiança na ciência, de confiança em qualquer outra coisa. Sim, nossa confiança precisa estar no Senhor. É verdade isso. Mas por que é que nós passamos a acreditar de tudo e de todos? Porque à medida em que nos afastamos da palavra, essa palavra não produz consolação. E o que é a consolação? Senão que é Deus sarando as nossas feridas, Deus trazendo ao coração que já experimentou tristezas, perdas, dificuldades. Deus traz consolação, consolação pelo mesmo Espírito que está presente em seu Filho Jesus Cristo. O que significa dizer, olha, o mesmo Espírito que estava presente em Jesus também é o Espírito que está em nós. Esse Espírito, ele produz consolo em nós, porque nós sabemos pela palavra de Deus quem nós somos, o que nós podemos confiar ou crer, porque a palavra de Deus nos dá afirmações claras sobre isso. Ou seja, nós sabemos que nós fomos justificados. Quem condenará aqueles que foram justificados? Quem acusará aqueles que foram absolvidos? Quem poderá destruir aqueles a quem Deus protege? Quem poderá nos roubar a salvação se ela é eterna? Quem nos tirará a paz se a paz que nós temos excede a todo o conhecimento humano e ela não vem de nós, ela vem de Deus? Quem poderá produzir em nós medo se ele diz não temas, se ele diz confie? Isto é consolação. É que a despeito de tudo que estamos passando e vivendo, nós temos um Deus e ele é fiel. Ele está cuidando de mim e de você. Ele não desampara, ele não nos deixa, ele não fugiu, ele não se ausentou do mundo, ele não deu corda no mundo e foi embora. Ele não é um Deus que não se preocupa comigo, pelo contrário, eu sempre encho o meu coração de paz, porque eu sei que tem um Deus que se preocupa comigo e ele é fiel. Isso é consolação. Consolação que faz com que eu persevere, que faz com que eu tenha paz. Uma paz que eu nem compreendo, mas que eu tenho. Eu tenho paz porque a palavra de Deus me consola. Porque as coisas podem ir mal, mas elas não irão tão mal a ponto de nos fazer ou de nos tirar de Deus. Porque eu sei que Deus está no controle da minha vida, que Ele está cuidando de mim. Veja se o texto não diz isso, que a Escritura proporciona a mim e a você perseverança e consolação. São temas que estão aqui ligados um ao outro. Se nós recebemos pela palavra, a palavra nos dá, produz em nós perseverança, essa mesma palavra que produz em nós consolo. E o
último princípio que está aqui no texto, que é o quarto princípio de Paulo na palavra, é de que essa palavra de Jesus Cristo, nosso Deus, ela produz em nós não apenas consolo e perseverança, ela nos dá também, através dela, também, nós sabemos que perseverança e consolo fazem com que você tenha esperança. E aí nós concluímos, nós fechamos, porque a palavra produz em nós perseverança e consolo. E o consolo e a perseverança produz em nós esperança. Fecha tudo. Fecha o ciclo de ideias que Paulo está aqui desenvolvendo, de que a palavra é ela que gera em nós esperança. Ela produz perseverança e produz consolo, e o consolo e a perseverança produz esperança. Então nós sabemos agora identificar qual é a origem da esperança. A esperança tem origem na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que produz a perseverança e que nos dá consolo. Produz perseverança e nos oferece consolo nesta vida. De forma que nós podemos então fechar o círculo, o círculo conceitual de Paulo, vendo que essas ideias todas estão sendo construídas para dizer que é a palavra de Deus que nos ensina a melhor maneira de viver, é a palavra de Deus que produz em nós perseverança, e é a palavra de Deus que oferece-nos consolo, e é esse consolo e essa esperança que produz em nós e que traz a nós e que geram em nós esperança. E por detrás de tudo isso está a palavra de Deus. Então, o que eu devo fazer com a palavra de Deus? Eu devo comer, eu devo beber, eu devo usufruir, eu devo buscar incessantemente a palavra de Deus para a minha vida. Eu não posso renunciar em tempo algum conhecer os mistérios de Deus, porque pelos mistérios que estão na palavra de Deus, eu conhecerei a sua vontade, o seu propósito, eu saberei como devo viver, a melhor forma que devo me relacionar com meu irmão e com o próprio Deus. Eu aprenderei cada dia, em cada luta, a manter-me firme, porque aprenderei a ser perseverante, porque a palavra de Deus fortalece os nossos nervos, fortalece as nossas fibras, fortalece os nossos órgãos, fortalece a nossa alma, fortalece o nosso corpo. Somos abastecidos e fortalecidos pela palavra de Deus. Ela nos dá força para perseverar, para lutar, para ter coragem, para permanecer mesmo quando tudo está caindo. E essa palavra traz paz através do consolo que recebemos. E essa perseverança e esse consolo faz com que nós tenhamos esperança. Esperança de que Deus dará conta daquilo que agora tira a nossa paz. O que é a esperança para nós agora? Esperança de que essa pandemia há de ser varrida da terra. Esperança de que Deus há de fazer com que a economia desse país possa, apesar de todas as previsões destruidoras, negativas, que nós tenhamos uma economia crescente, um país justo, autoridades que sejam condizentes com o posto em que foram colocados, autoridades que tenham respeito por nós, líderes que amem o seu país, gente que ame a sua terra, que ame a sua gente. Isso é esperança. Isso não se cria e não se gera
por outra fonte. A fonte é a palavra de Deus, a palavra que gera esperança e que produz em nós tudo isso que nós aqui falamos. Nos ensina a viver, nos ensina a ser perseverantes, nos ensina que o consolo que nós recebemos, esse consolo que traz paz, esse consolo que aquieta a nossa alma, tudo isso une-se para trazer esperança, 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 esperança. Nós permanecemos na esperança de que o novo irá surgir, de que o velho irá morrer, de que aquilo que é antigo, que é destruidor, e aqui eu assumo a palavra novo e velho, como aquilo que agora gera crise, as coisas que agora perturbam o nosso coração, aquilo que tem atormentado o mundo inteiro, aquilo que tem devastado o coração de tanta gente, gerando depressão, gerando tristeza, gerando melancolia, gerando no coração das pessoas medo que se justifica porque há motivos para esse medo, mas tudo isso há de ser transformado. Toda essa realidade que agora nos assusta há de ser mudada. Tudo que agora perturba a nossa alma, Deus irá mudar, Deus irá transformar. Nós não estamos perdidos num mundo sem esperança. Nós temos um Deus que traz esperança, um Deus que produz esperança pela sua palavra. A sua palavra é a esperança desse mundo. O Evangelho é a esperança desse mundo falido, caído, quebrado, destruído. Um mundo sem ânimo, um mundo sem força, um mundo sem motivação, um mundo que não crê, um mundo que não confia. Mas quando nós confiamos em Deus, isso só é possível pela sua palavra. A palavra gera esperança. Porque ela gerou perseverança. Porque ela nos trouxe consolo, porque ela nos ensina a viver. Tudo isso é a prova de que essa palavra, ela gera em nós esperança. Não abra mão da palavra de Deus e da promessa dele. Nenhuma das suas palavras, nada daquilo que Deus disse ficará no vazio. Ele prometeu, Ele irá cumprir. Ele é Deus, Ele é o nosso Deus. Diante de tudo que falamos aqui, vamos buscar o Senhor. Vamos falar com Ele em oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, cada lar, cada pessoa, cada vida que precisa conhecer o Senhor, que agora recebam, ó Deus, a sabedoria do Senhor para viverem melhor uns com os outros. Recebam, Pai, da perseverança que produz coragem. Recebam, Senhor, do consolo que traz paz. Recebam, Senhor, daquilo que produz esperança neles. A perseverança que é gerada e o consolo que é oferecido. Pai, cada vida, cada família que está agora em luto, traz consolo. Senhor, cada pessoa que está no hospital agora, doente, cure. Cada vida que precisa do Senhor e que está nos ouvindo, ministra a tua cura física, espiritual, emocional. Cuida de cada família. Abençoe cada pessoa no nome de Jesus. Ó Deus, que cada um irmão, irmã, se fortaleçam, cresçam e que vejamos a tua igreja prosperar cada dia para a glória, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um. A bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe. Amém.